Esse é o 43º episódio do Papo 67, o seu podcast para o mundo de Três Lagoas, e hoje a gente tem um episódio especial aqui do Papo Agro, oferecimento do Sindicato Rural de Três Lagoas, nosso parceiro aqui nesse projeto em 2022. Eu estou recebendo aqui o grande Marcos Moura. Rapaz, eu vou te contar, nós estamos numa expectativa para esse episódio que você não tem ideia, hein, Marquinhos? Obrigado por estar aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Eu que agradeço o convite e obrigado pelo grande também, mas estamos aqui. Estamos aqui, obrigado. Mas é gostoso, vamos bater papo. Grande porque tem muita história, viu, gente? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Eu já estou curioso aqui para conhecer um pouco mais, né, das suas histórias aí, porque tem muita coisa legal. Marquinhos, você é de Três Lagoas mesmo? Sou trêslagoense. Trêslagoense nato. Quando eu nasci, meus pais moravam naquela casa do comando ali, do lado da igreja, na esquina. Meu pai comandava o quartel aqui, sim, né? Sim. Sou daqui, família daqui. Meu pai é de São Paulo. Lá da Moca. Vosso pai, inclusive, o Coronel Moura, né? Tem altas histórias também do Coronel Moura, Coronel Bitão, tem altas... Meu avô. Muitas histórias boas também, né? Mas sou daqui, sou trêslagoense. Bacana, Marcos. E a vida toda morou aqui, passou alguma temporada... Bom, a gente sabe que você passou uma temporada na Índia, né? Não, a Índia trabalho, né? Mas morador mesmo... Meu pai milico, né? Então a gente ficava 2 anos, ficamos um pouco aqui, fui para Deodoro, depois Bauru, São Paulo, voltamos, São Paulo. Ele terminou o trabalho dele no Exército em Ponta Porã, mas eu já estava de volta a Três Lagoas para estudar, né? Aí voltei para São Paulo, morei, estudei em São Paulo, me formei em São Paulo, me casei em São Paulo, trabalhei um tempo por lá. Mas aí, viu, Rogério, o cheiro do leite, o estrume do animal pesou mais forte, sabe? A vontade de pisar no barro novamente e ouvir o mugir da vaca e me trouxe de volta para Três Lagoas. Acabei vindo para cá, aí não teve jeito. Já estou aqui há 35 anos. É um fato interessante, até porque a gente já fez também com outros colegas, outros amigos nossos aqui, né? E todo mundo que tem um pezinho na fazenda, como é o seu caso, né? Até te perguntei aqui nos bastidores, você é filho de pai militar, mas que sempre teve essa coisa com a pecuária também, com... Não, sempre não. Meu pai é militar, minha mãe sim, né? Meu avô foi peão boiadeiro de estradeiro, viveu na pecuária, não é? Cresceu da pecuária. E meu pai entrou na pecuária em função, obviamente, da minha mãe. E quando ele se aposentou, ele entrou para a reserva, né? Saiu. Meu avô já não tocava mais as coisas e precisava de um apoio. E meu pai acabou saindo do Exército e tocando, porque meu avô já estava entregando as coisas, né? A fazenda que ele tinha. Dividiu para o meu tio e para o meu pai. E aí meu pai resolveu tocar. E foi aí ele enfrentou a pecuária mesmo. E nessa, nós estávamos juntos, aí eu já estava para outro canto, estudando, né? E isso aconteceu comigo também. Eu tentei seguir minha profissão, não deu certo. Tentei uma outra também, mas voltei para casa, voltei para cá. Veio desse ecossistema, né? Dessa coisa da pecuária, do dia a dia rural, da vida no campo, né? Está presente na sua família, então, tá presente, desde os foi muito forte, antepassados, né? Os ancestrais, né? E para mim foi muito forte e acabou me fazendo resolver virar pecuarista também, e voltei. Além de você, Marcos, os seus irmãos também seguiram esse caminho? São quantos irmãos? Sim, nós somos em 4, né? Eu, mais velho, depois a Márcia, que também, ela não atua, mas o meu cunhado sim, né? Embora médico, mas também aposentado. E meus 2 outros irmãos também. Na pecuária, um, por sinal, é juiz de Nelore, mexe com a parte genética do Nelore, e o outro com a parte genética do cavalo quarto de milha, também é um apaixonado por cavalo, há muitos anos fazendo esses grandes rodeios, ele atua também na parte do quarter horse, né? Sim, quarto de milha. E todos envolvidos com animal. Vou pedir licença para mandar um grande beijo para a Márcia. Você sabe que a minha primeira entrevista em Três Lagoas como jornalista foi dela, né? Na época ela estava ainda prefeita, né? Um beijo, Márcia, saudades. Uma pessoa maravilhosa, viu? Tenho muita estima mesmo, um grande apreço pela Márcia Moura. Bom, Marquinho, falando então desse... Você falou agora há pouco que você quase foi para outras profissões. Você é formado em engenharia, isso mesmo? Sou engenheiro civil, cara.
Poxa E não vida. me arrependo. Gosto muito da profissão, acho Já linda atuou? a profissão. Rapaz, eu atuei na escola como estagiário, depois eu atuei um pouco de tempo fora da escola também, 1 ano, 2 anos, mas era uma fase muito difícil, sabe? 80, 82, 81, mais ou menos. Estava muito difícil para engenharia, estava em São Paulo, montar empresa para trabalhar em São Paulo, complicado. Aí surgiu uma oportunidade de um exame na parte financeira em banco. Eu prestei esse concurso, entrei para um banco que hoje não existe mais, o antigo Banco Crefsul de Investimentos, que na época já era do grupo do Citibank. Aham. E foi muito bom. Aí larguei a engenharia na época, fui para a parte financeira, fiz uma pós-graduação em finanças também na Getúlio Vargas, Na GV? na GV. E fiquei um tempo também em banco, rapaz. Mas aí, como eu te falei, surgiu meu pai também, como meu avô fez, meu pai resolveu começar a entregar as coisas, tá? Já cansado, dividiu o que tínhamos aqui, deu para os 4 irmãos. E meu sogro, por coincidência também, precisando muito de ajuda, que também atuava na área pecuária, né? Mas tinha problemas de saúde, não tinha tanta mobilidade e teve alguns problemas administrativos e precisou de ajuda. Aí juntou a fome com a vontade de comer, eu acabei desistindo de São Paulo e vim para cá cuidar das minhas coisas e das coisas do meu sogro. E estou até aí, estou hoje até aí. E você veio para cá nessa época, então, que você saiu do banco, é isso? Você veio para assumir mesmo a fazenda? Foi em cuidar 80, por volta de 84, mais ou menos. 84. Não, minto. 86 eu vim para cá, de vez. Eu comecei a trabalhar na parte pecuária de volta em 84, mas eu fiquei uns dois anos aí andando, porque minha esposa morava em São Paulo, trabalhava em banco também. Mas aí chegou em 86, começo de 87, aí nós não aguentamos. Aí viemos todos para cá, e aí me instalei definitivamente em Três Lagoas. Poxa, que bacana, Marcos. E nessa época você já estava já era fazenda Ariranha, já? Não, nada disso. Na época, meu pai, ele tinha a antiga fazenda São Marcos. São Marcos, que ele tocava. Uhum. Aí ele dividiu em 4, né, os 4 irmãos, e a minha parte foi a querência. Nominei ela da Fazenda Querência e toquei por muitos anos, né? Muitos anos, até enquanto eu trabalhei fora também no exterior, né? Trabalhando, tudo. Até quando em 2012, isso foi de 87 até 2012, quando eu sofri um acidente, graças a Deus estou aqui, né? Aí fiquei mais algum tempo tocando, com certa dificuldade, meu filho assumindo muitas coisas, né? Ele, graças a Deus, ele assumiu. E quando chegou 2018, já meio descontente com a fazenda, com as dificuldades, tudo, eu resolvi vender. De acordo com o meu filho, né? Ele estava tocando, decidimos vender em 2017. A querência. A querência. E aí, o que vamos fazer, né? Rapaz, aí vai daqui, ele muito ativo, muito, também como eu, muito ligado à pecuária. Uhum. Fui criado quase dentro da fazenda, é um apaixonado também, e me incentivando demais, porque eu estava, como a gente usa muito a expressão nas fazendas, eu quebrei das carnes, sabe? O meu acidente, eu fiquei... Sabe quando você fica assim, poxa, dá aquela desanimada e agora... Enfim. E aí, vai daqui, vai dali, surgiu essa fazenda, que era da antiga Fazenda Marcelo. Sim. Do senhor Klaus. E nós adquirimos, já com o objetivo de montar um confinamento. Já estava com esse projeto. Já estava na cabeça, né? É uma fazenda muito mais perto de Três Lagoas, tem as características interessantes para isso, perto da estrada, perto de Três Lagoas, terra boa para a gente produzir também. Fazer plantio também, né? Plantio, sim. Então, compramos essa fazenda
Eu dei o nome de Fazenda Ariranha, em homenagem a um avô da minha esposa, que eu gostava demais daquele senhor. E estamos tocando até hoje, estamos com um boitel, montamos lá um confinamento. A gente usa muito essa palavra, né? Um corriqueiro boitel, né? Boitel. Que eu presto... É o hotel de boi. É o hotel de boi, exatamente. Eu engordo boi de terceiros lá. Maravilha. E estamos lá, estamos tocando. Aliás, que estrutura sensacional. Uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive, esse ano, foi o dia de campo que foi realizado lá, né, Marcos? Fizemos. Muito interessante, um projeto aqui juntamente com o Sindicato Rural. A grata satisfação do sindicato querer que nós mostrássemos nosso trabalho, o confinamento. Nós ficamos muito agradecidos com isso também, porque mostramos, né? É uma vitrine, né? Não, e maravilhoso. Eu estive lá durante o dia todo, foi acompanhei. Muito bom, tiveram cento e poucas pessoas lá. Foi muito bacana, conseguimos mostrar o trabalho que é feito, como é feito, da melhor maneira que a gente consegue fazer. Eu acho que foi bastante produtivo, agradou. A resposta que nós tivemos foi totalmente positiva. Eu não vi ninguém falar negativamente daquele dia de campo. Todo mundo gostou, realmente. Então, isso foi muito bom para todos, não só para nós, para todos, eu acho. Ô Marcos, e nessa fase da querência, vocês já trabalhavam com pecuária também? Sim, exclusivamente pecuária. Sempre pecuária. Mas nessa fase pecuária de corte, é isso? Sim, sim. E eu, principalmente, eu nunca gostei da cria, sabe? Eu, particularmente. Sim. Não é que eu não gostava. A operacionalidade da cria, para mim, era complicada, sabe? Eu não me sentia bem trabalhando com a cria. É muito difícil, achava difícil, complicado. Eu optei, quando meu pai entregou com várias vacas, né? Cada um pegou um lote de vaca. No primeiro ano eu vendi. Não dei conta, sabe? Tentei, mas eu achava muito complicado. Cada um gosta de um estilo de trabalho. Eu me dei muito melhor com a recria e a engorda, né? Então, nesse tempo todo de fazenda querência, eu recriava, comprava o bezerro ou comprava o garrote, recriava e engordava. E vendia para frigorífico. Já estava no embrião ali do boitel, alguma coisa já estava chamando. Alguma coisa já estava chamando nós ali. Até nos últimos anos da fazenda, da querência, nós fizemos um confinamentozinho pequeno lá, sabe? 50 cabeças. Rapaz, mas foi um sufoco, porque o confinamento é muito complicado, sabe, Rogério? É um negócio, é uma operação muito difícil, é uma operação metódica. É mesmo. Tem que ser muito organizada. E eu não tinha equipamento, levava saco nas costas para jogar para o animal. Teve um dia que o nosso funcionário resolveu ir embora e meu filho, que estava querendo fazer o convênio, eu falei, agora você vai ficar lá. Ficou uma semana lá carregando saco nas costas e o outro funcionário que não era do confinamento. Enfim, sabe? Aí fizemos uma vez só e paramos. Aí acabamos vendendo a fazenda, mas hoje a coisa é muito mais organizada, é outro estilo de trabalho, né? Muito mais profissional aqui, né? Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa, Marcos, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida, principalmente em relação ao confinamento. Quais são os principais desafios do confinamento hoje, na sua opinião? Rapaz, eu digo o seguinte, quem quer montar um confinamento tem que pensar no seguinte, não monte o confinamento, veja bem, eu não sou dono da verdade, tá, Rogério? Não sou, falando das suas experiências, né? Não monte o confinamento se você não tiver condições de montar a sua comida. O volumoso. Isso é muito importante. A fibra, o principal, que é muito cara. Se tiver um confinamento, se você tiver que comprar tudo para você dar... Aí, cara, não estou dizendo que você não dá conta, mas olha... Não vai compensar, né? Talvez não. É muito complicado. Então, você precisa ter condições de formar o seu volumoso. Essa produção de alimento tem que acontecer em conjunto ali, né? E eu produzo a minha comida, até sobra, entendeu? Eu produzo a minha comida, mas eu compro o grão, que eu não planto o grão, eu planto a fibra, o pé inteiro e colho o pé, né? O milho, o sorgo, eu colho para fazer o volumoso que nós chamamos, tá? O energético. Mas eu compro o grão para misturar no volumoso, eu compro o grão, eu compro a ureia, bovina e pecuária, que tem que ter, porque isso ajuda na digestibilidade da comida, né? Eu compro alguns micronutrientes que você tem que acrescentar à dieta, que a gente chama de dieta, à comida, né? Porque mesmo que você produza, ele não oferece para os animais tudo, entendeu? Então, porque qual é a grande coisa do confinamento? É você agilizar a engorda.
um animal que ficaria no seu pasto lá para engordar levaria 1 ano, você em 3 meses você põe ele para fora. Um boost ali, como o pessoal chama, de ganho de peso. Exatamente. Né? Num período curto, né? Porque você oferece a ele todos o volumoso e os micronutrientes necessários para que ele faça esse boost, você está entendendo? De engorda. Um animal que engordaria em 1 ano na sua fazenda, você engorda ele em 3 meses no confinamento. Ô Marcos, eu tive a oportunidade de conhecer... Então, o grande problema do confinamento que eu vejo é você ter condição de fazer a sua comida. E comprar... Esse é a maior dificuldade. Eu acho. Eu tenho essa possibilidade. Produzir o alimento que você vai oferecer ali para o gado. E eu faço isso. Então, isso é difícil? Você tem que ter trabalho dos dois lados, tanto na agricultura como na pecuária, entendeu? É complicado, mas... É um trabalhão mesmo, como você falou. Não é fácil, não. Eu, na Fucairense, eu tinha um funcionário ou 2. Hoje eu tenho... Só na fazenda eu tenho 12. Eu ia falar justamente isso. Eu tive a oportunidade de conhecer. Realmente é uma coisa sensacional, muito tecnológico, né? Você utiliza ali uma tecnologia muito avançada, né? Tanto para a questão do dia a dia da fazenda. Sim, eu tenho pessoas, tenho técnicos terceirizados que me auxiliam na dieta. Quando eu falo dieta, é na comida, entendeu? Sim. Você mistura isso... E eles não só me auxiliam no que fornecer como dieta, mas como comprar esses insumos em função do mercado. Pera lá, o mercado está oscilando muito, a casquinha de soja está subindo, ou o algodão baixando, ou o milho... Não, então, pera lá, vamos tirar isso aqui, vamos usar um DDG de milho, vamos usar a casquinha de soja, porque está caro. Tá? Então, eles me auxiliam tanto nessa parte. Faça assim, como não compre isso agora. Mude e faça dessa forma, entendeu? Então, eu tenho esse auxílio terceirizado de técnicos, porque você não consegue manter tudo na fazenda, né? Então... Como é que você enxerga a absorção, Marcos, desse planejamento que vocês fizeram, né? Desse empreendimento, afinal, aqui na nossa região? O Boitel hoje é um sucesso, mas é aquilo que vocês esperavam? Ainda vai crescer mais? Como é que você vê isso? Rogério, eu repito também, isso é opinião minha, tá? Eu não repito, vou mais uma vez, não sou o dono da verdade. Eu vejo o confinamento como futuro. Eu acho, antigamente, eu sou ainda da época que vi caminhões truques de caminhão de gado, né, que normalmente carregariam 20 animais, carregando 12, 14 animais. Por quê? Porque eram animais de 5, 6 anos, que ficavam na fazenda, o chifre do boi dava 2, 3 voltas para engordar, entendeu? Isso acabou. Por que acabou? Os animais hoje estão a pasto, eles já estão morrendo com até 2 anos, 2 anos e meio, entendeu? Às vezes chega a 3, mas o mercado está muito exigente, o consumidor está muito exigente, tanto na rapidez, como na qualidade da carne, como na quantidade da carne, entendeu? Então, nós estamos precisando agilizar esse processo. Precocidade. Então, você precisa de qualidade e precocidade. Quem é que te dá isso? É o confinamento. Uhum. Não que o pasto não te dê, também te dá. Mas você tem que desenvolver sua terra, sabe? Você tem que estar muito em cima, você tem que trabalhar muito em cima, você tem que ter espaço, você tem que ter... Confinamento não, você condensa as coisas, né? E você faz Eu acho que o futuro da pecuária será a cria, uhum, e uma recria aí até 18 meses, 20 meses, mais ou menos, e aí fecha no confinamento. Isso é o que eu acho. A gente tem uma situação muito peculiar aqui em Mato Grosso do Sul, que é a questão climática, né, Marcos? Sim. Porque nós temos um período muito extenso, né, de seca, né? Então, isso também é um desafio muito grande para os pecuaristas, né? Sim. E aí, é como você disse, o Boitel acaba sendo uma tábua de salvação, inclusive, muitas vezes ali para o cara que precisa, às vezes, desenvolver um animal, que como você falou, pensando nessa precocidade, às vezes tem que soltar o animal mesmo, né? Tanto é que os confinamentos, eles têm o pico deles de julho a novembro, que é a época da entre-safra, né? Que você começa a secar o pasto, né?
e seu boi, se você não soltou ele antes, se você não soltou ele em abril, março, abril, maio, a chance dele não engordar mais é muito certa, entendeu? A não ser que você comece a colocar acessórios de comida, o que você teria no confinamento, você coloca no pasto para ele, entendeu? Mas, de repente, o aproveitamento não é tão bom, entendeu? Porque aí você começa a fazer um confinamento na área extensiva, então fecha logo, porque é difícil. O animal, quando você deixa na entre-safra, você precisa ter muita sorte, ou você oferecer muita comida para ele, de acréscimo ao pasto, para que ele não perca peso. Entendeu? Então, é a época alta do confinamento. Mas, o que está acontecendo também, a gente está percebendo que no primeiro ano que eu fiz confinamento, eu fiquei de fevereiro a março vazio, no primeiro ano. No segundo ano já fiquei com um pouco de gado. No terceiro ano, agora eu vou passar, eu não vou passar com capacidade alta, mas vou passar com pelo menos 60%, 70% da minha capacidade, porque os pecuaristas estão acostumando também. Você está entendendo? Eles estão começando a fazer conta e percebendo que você deixar um boi no pasto aí por um ano, 10 meses, um ano e meio, até ele chegar no ponto de engorda, põe ele no confinamento, 3 meses você manda ele para o frigorífico e já põe outro lugar. Às vezes, em um ano e meio, você mata 4, 5 boiadas. Se agiliza ali o processo, né? Então, eu acho que é o futuro da pecuária. O criador levar esse animal, ou vende o animal, alguém recria esse animal até 18 meses, 20 meses e tal, e depois fecha. Ou tem gente até que já manda, desmama da vaca e já manda também, mas eu não sou muito, eu particularmente, não sou muito adepto a esse. Eu acho que o animal, ele quando vai muito novo para o confinamento, ele deixa de engordar um pouco, porque ele tem que crescer. Então, tudo que ele come ajuda ele a estrutura dele, então, não o acabamento de gordura, o acabamento de carne, entendeu? Mas isso... Tem quem gosta, e eu, particularmente, prefiro colocar um animal um pouco mais zerado, aí 18 meses, 20 meses. É uma opção minha, Marcos. Certo. Bom, no momento em que nós estamos conversando, está caindo uma chuva maravilhosa aqui. Ótimo. Eu estou com milho que tem uns 30 centímetros de altura. Nós estamos dando, graças a Deus. É o milho para o meu confinamento. Lá. E, inclusive, a típica, né, Marcos? A gente não está acostumado nesse período do ano com tanta chuva. Graças a Deus, aí para os pecuaristas isso é muito bom. É bom até a gente nem falar muito. Não vamos falar, não. Deu um trovão agora há pouco. Acho que deixa quieto. Exato. Mas tem uma história muito interessante, Marcos, que a gente vai avançando aí na sua história. Tem muita coisa legal. Você já falou desse seu período ali de São Paulo, né? Falou do retorno para Três Lagoas. Eu acho que muito assertivo, ó, coisa boa. Bonito. Muito assertivo, inclusive trazendo muita pujança, né? Para a sua história, para a história da sua família e tudo mais. Mas tem um projeto que você fez que eu acho que é um projeto histórico para o Brasil, que a gente precisa tocar aqui, que é a incursão que vocês fizeram na Índia, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós desse trabalho que foi feito lá, a questão de melhoramento genético, não sei se a gente pode chamar dessa forma, do Nelore, né? Que hoje é o nosso principal gado brasileiro, né? Eu não diria que melhoramento genético, mas refrescamento de sangue. Refrescamento de sangue, exatamente. Refrescamento de sangue. Bom, o projeto não é meu, tá? O projeto, obviamente, você participou dele. Eu fui convidado e eu administrei esse projeto por 7 anos, né? Na Índia. Eu tive 27 viagens à Índia. Teve ano que eu fui 6 ou 7 vezes na Índia. Literalmente descobriu o caminho das Índias mesmo. Por aí. E eu tenho muito orgulho desse trabalho, viu, Rogério? Eu me orgulho demais desse trabalho, porque é um trabalho bonito. É sensacional isso, é muito legal. E necessário, demais, porque nós trouxemos novos indivíduos para o Brasil, na forma de embriões, não animais, porque as últimas importações de animais da Índia foram nos anos 60, 62, 63. Logo em seguida, o Ministério da Agricultura proibiu, porque eles descobriram que na Índia tem 2 doenças bovinas que o Brasil nunca teve, ou seriam doenças exóticas para nós aqui, né? Que é, na época eu soube que era a aftosa, o vírus 4 da aftosa, que nós nunca tivemos aqui, e a peste bovina, que é uma doença que ataca os pulmões do animal.
Então, o MAPA, não era MAPA não, o Ministério da Agricultura, proibiu as importações físicas de animal. Mas não... Por quê? Porque esse animal, mesmo que eles não estivessem atacados da doença, mas ele poderia ter esse vírus incubado no seu corpo, no sangue, e de repente transmitir. E é o que nós menos queríamos, era que trazer algum problema, isso, porque seríamos nós os mais prejudicados ao mesmo tempo, correto? Com certeza. Então, mas então não pode trazer mais animais, pode trazer sêmen? Não, também não, porque esse vírus pode estar no líquido seminal, entendeu? Você não consegue separar. Então, qual era a única solução para nós reativarmos esse trabalho com a Índia? Embriões. Mas por que o embrião? Porque o embrião, quando você insemina uma vaca, você faz um protocolo numa vaca para que ela produza mais ócitos, né? Você depois insemina essa vaca com o sêmen. Esse embrião, quando ele é criado nessa vaca, ele tem uma membrana embrionária protetora que qualquer doença... Eu não sou técnico, então não sou veterinário, eu sou engenheiro civil, mas é o que a gente já estudou aprendeu, muito, né? Estudou muito o assunto. Essa membrana... Posso até falar alguma bobagem aqui, se tiver algum veterinário, se quiser uma hora me corrigir, estou à disposição. Essa membrana embrionária, ela protege qualquer possibilidade de doença agregada, que é o caso dessas doenças. Elas não são genéticas, elas são doenças agregadas. E essa membrana embrionária protege, entendeu? Ela não consegue atingir o embrião. E aí você coleta esse embrião com uma semana de fecundação, e essa membrana ele não eclodiu ainda, ele não abriu a membrana. Aí você consegue fazer as limpezas, você faz umas lavagens bioquímicas com produtos, né? E aí você já elimina a chance de ter com essas lavagens, né? Com a coleta em uma semana, o embrião ainda não eclodiu, e com essas lavagens você elimina altas possibilidades de qualquer doença. E depois você ainda congela esse embrião no nitrogênio a 180 graus negativos, aí acaba, aí é 99,9% de chance de não ter mesmo qualquer doença agregada externamente à membrana embrionária. Né? É como você disse, é literalmente limpar mesmo, limpar. Né? Por isso que aí o MAPA, na época houve bastante negociação dos donos do projeto, né? Com o MAPA, e o MAPA nos autorizou. Foi uma negociação, muito trabalho, porque existe um protocolo sanitário que você tem que cumprir, né, que o MAPA exigia, e foram à Índia, fizeram várias conversas com o Ministério da Agricultura indiano também, para que isso acontecesse, e uma vez decidido isso a ser feito e como ser feito, aí entrou o trabalho operacional, né? Houve uma primeira viagem desse grupo, que eu participei do grupo JOP. JOP. Significa o que, JOP? JOP era o nome dos antigos proprietários do grupo, né? José Orestes, que era o meu tio, o OT, né? E Pedro, que era um pecuarista também lá de Araçatuba, 2 pecuaristas de Araçatuba e o Orestinho aqui de Três Lagoas. Era literalmente um grupo de trabalho mesmo? Sim, grandes criadores de Nelore, né? E eles fizeram uma primeira viagem em março de 2004, fevereiro, março de 2004. Quase 20 anos já. 18 anos. Isso. E eles tinham um veterinário que os acompanhou, e logo em seguida eles sentiram necessidade de ter uma pessoa que tocasse o projeto. Foi aí que meu tio me chamou. Eu estava na prefeitura com o doutor Issan Fares na época. Na época eu era secretário de Desenvolvimento Econômico. E ele me convidou para enfrentar esse projeto, e eu topei. Pelo desafio? Pelo desafio, gostei da ideia. Ele me colocou a seguinte coisa: olha, Marcos, você é uma pessoa que conhece animal, conhece boi, é do ramo, não é? Você sabe, você consegue, eu tenho certeza que você vai conseguir transitar lá na Índia, que isso é muito importante também, não é? E fala inglês. Então eu gostaria que você assumisse esse projeto, e eu topei, rapaz. Falei com ele, isso mais ou menos em abril, final de abril, começo de maio de 2004.
Dia 10 de junho eu fui passar 45 dias na Índia. E foi um bom aceite, né? Foi belo ótimo. aceite. Olha, eu tenho muito orgulho desse trabalho, tenho saudades. O que é difícil é a Índia, né? A Índia é complicada, a comida na Índia não é fácil. Para mim não é fácil. Passou muito perrengue lá, Marcos? Difícil, hein, cara? A parte de culinária é muito diferente mesmo. Para mim, sim, tá? Há quem diga que eu sou enjoado na comida. Eu não sou, eu gosto de comer. É o que a gente ouve falar por aí mesmo, que é muito apimentado. Pelo amor de Deus, quando você pede sem pimenta, vem com aquela pimenta assim que... Se você pedir apimentada, aí você não come. Aí você não aguenta, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. E aí você ficou, então, um belo período lá. Quanto tempo, Marcos? Foi de 2004, minha primeira viagem, em junho de 2004... Até minha última viagem foi em janeiro de 2011. Eu já tinha trazido os primeiros embriões em outubro de 2010. Aí eu fiquei trabalhando de 2011 até meados de 2012. Ficamos montando o quarentenário. Nós reformamos o quarentenário para o Ministério da Agricultura lá em Cananéia. Foi o primeiro trabalho que nós fizemos, porque precisa de um quarentenário. Porque apesar desses virem embriões... O mapa, ele por 6 meses, uma vez essas receptoras recebendo esses embriões, o mapa obrigava por 6 meses a fiscalização mensal por parte deles, se não havia nenhuma contaminação nessas receptoras. Poxa. Se os embriões não teriam contaminado essas receptoras. Então, a gente tinha que montar um quarentenário em lugar isolado. Que é onde ficavam essas receptoras? Nós tínhamos que mandar as receptoras para receber os embriões. Então, Canané é uma ilha. Sim, é uma ilha. Litoral de São Paulo. Ali. Depois de muita negociação, com as primeiras receptoras sendo fiscalizadas, eles perceberam que realmente as coisas estavam indo bem, nós conseguimos montar um segundo quarentenário que eu montei também aqui numa fazenda em Santo Antônio do Aracanguá, de um dos sócios. Interior de São Paulo. Aqui é perto de Araçatuba. Uhum. Ela também tinha uma situação física de isolamento, não é? Mas aí eu montei um quarentenário lá, mangueiro, tudo, e banheiro. Se você entrar para trabalhar com os animais, tinha que tomar banho, você saía, tinha que tomar banho, entrava, tinha que tomar banho, você ia sair para almoçar, tinha que tomar... Tudo exigência do Ministério da Agricultura. E nós queríamos seguir essas regras, porque eu repito, o que nós menos queríamos é correr o risco de trazer alguma doença para nós. O objetivo era que desse certo o negócio. Certo, e deu, né? Então, foi isso. Aí, de 2011, foi minha última viagem. Ficamos trabalhando nesses quarentenários até 2012. Aí, finalzinho de 2012, eu estava marcado para voltar à Índia, no dia 1º de dezembro de 2012, para fechar, apagar as luzes, fechar as portas, trancar as portas, tudo. Ou seja, nós descartaríamos os animais, já tínhamos feito o suficiente como objetivo do projeto, né? Então, nós íamos descartar os animais e dizia até logo para a turma, muito obrigado, né? Acertar o que tinha que acertar. Tivemos parceiros lá, muito importante também, porque a Índia é difícil, se não tiver um parceiro indiano, você não faz nada lá. Até por causa da língua também. Tem uma dificuldade cultural. Terrível, né? Terrível. E uma semana antes da viagem eu sofri um acidente. Bravo, sabe? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Acidente de trânsito? Trazendo carro na estrada, eu dormi na direção. E capotei o carro, problema, fiquei 55 dias de UTI, enfim, estou aqui, estou vivo. Graças a Deus, né, tô Marcos? Vivo, Passou, né? Mas os veterinários que eu iria com eles, né, que afinal de contas eu era o administrador do projeto e usava os veterinários brasileiros, né, e os veterinários foram e fizeram o meu papel lá, né, tinha um veterinário-chefe e eles fizeram o trabalho que tinha que fazer e tudo. E estamos aí hoje tendo ótimos resultados desse trabalho. Mas, na prática, como é que funciona e como é que funcionou esse refrescamento de sangue? Para, às vezes, as pessoas que não entendem tão bem isso, Marcos, queria que você explicasse um pouco melhor, né? O que de fato, efetivamente, foi feito na prática? Rogério, é o seguinte, o refrescamento de sangue, o objetivo desse refrescamento de sangue é evitar consanguinidade. Consanguinidade. Você não pode casar um primo com prima, você não pode casar sangues próximos. Você nunca prioriza ou potencializa o que é positivo, só o que é negativo, que a gente chama de gene negativo. Isso, tecnicamente, chama-se, essa consanguinidade chama-se, na veterinária, endogamia. Tá? Então, o que acontece? As primeiras importações, as grandes importações, as últimas grandes importações, nos anos 60, que vieram grandes animais, raçadores, que
fizeram a grande história do Nelore que nós temos hoje aí. E os pequenos e médios produtores na época, que queriam também se abastecer desses bons animais que vieram da Índia e os seus produtos que estavam sendo feitos aqui no Brasil, eram animais caros, que nem todos tinham, né? Eram animais que custavam muito, e o pequeno e médio não tinha tanto acesso. O acesso era muito restrito. Então, o que aconteceu? Aí veio o evento, já tinha algum tempo, mas ainda não tão difundido, o evento da inseminação artificial. Então, mas começou a aparecer, as pessoas começaram, em vez de comprar o bom animal, compravam uma ampola de sêmen e aplicava essa ampola nas vacas que tinha, né? Ou comprava uma vaca também para usar aquele sêmen e tal, mas mesmo assim com baixa produtividade. Aí, depois de uns anos, com um trabalho tecnológico, apareceu a transferência de embriões. Eu não sei exatamente os anos, essas coisas assim, mas questão de uns 30 anos atrás, mais ou menos 40 ou 50, começaram a fazer a transferência de embrião. Você não precisava mais comprar a ampola de sêmen, que de repente te dava uma baixa produtividade, mas você já comprava a barriga pronta. Você já comprava uma receptora que já tinha recebido essa inseminação e que já estava com o animal na barriga. Já tinha garantia ali, né? Filho do que você queria, do touro que você queria, da vaca, já era. E, normalmente, o criador, quando vende uma receptora com a barriga pronta, ele garante aquilo. Se morrer por algum tempo, ele dá outro, entendeu? Então, aí começou a dar acesso ao pequeno e ao médio a conseguir bons animais. E depois, alguns anos atrás, veio a FIV, que a gente chama de FIV, que é a fertilização in vitro, né? Ou seja, com a fertilização in vitro, você conseguiu fazer ótimos animais e facilitar o acesso a todos, ao pequeno, ao médio e o grande. O que vem acontecendo com isso ao longo desses anos? Como facilitou o acesso de todos aos melhores animais, todos estão querendo os melhores animais, os melhores machos, as melhores fêmeas. Então, as pessoas que trabalham com essa genética, com cruzamentos industriais... Eu tenho um irmão que vai na sua fazenda, ele escolhe aquele touro para cruzar com aquela vaca. Só que quando você pega a árvore genealógica desses animais para você decidir o que fazer, você começou já de um tempo para cá, você começa a encontrar o mesmo animal na linha alta ou na linha baixa. Ele está cruzando aqui com a sua vaca, mas ele já é avô. Ele já é tio, isso chama-se... Você começa a aproximar o sangue. Ou seja, a consanguinidade é premente. Então, está acontecendo muito isso. E quando acontece isso, eu repito, você nunca potencializa o que é positivo. Vêm as características negativas. Só as negativas, infelizmente. Então, quando houve as grandes importações dos anos 60, em função do nosso fundo comercial, que é a carne, a necessidade da carne, grande produto que nós temos, né, a venda da carne, nós viemos corrigindo todos os defeitos que os animais que vieram da Índia tinham, o que nós consideramos defeitos. Não que eles tiveram defeitos, é a origem deles. Só que nós melhoramos esse animal. A estrutura do animal, a distribuição de carne, corrigimos alguns carcaça, corrigimos alguns defeitos, umbigo, saída de rabo, orelha, alguns defeitos que melhoraram a estrutura do animal. Melhoraram a permanência do animal no Brasil. Por mais adaptado que ele seja aqui no Brasil, porque Índia e Brasil são países tropicais, então o animal se adaptou muito bem a esses animais. O clima é parecido? O clima é o mesmo, parasitas são os mesmos, solo quase os mesmos, gramíneas quase as mesmas. Então isso facilitou demais a adaptação desses animais aqui, entendeu? Então, essa consanguinidade veio nos últimos anos nos obrigando a colocar novos indivíduos no processo de cruzamento. Poxa vida. Entendeu? Ou seja, você tem que colocar sangue novo. Esse é o refrescamento. É o que a gente chama de refrescamento de sangue. Popularmente fala assim, refrescamento de sangue. Ou seja, colocar novos indivíduos no processo de acasalamento, de cruzamento, para você não correr o risco da consanguinidade. Continuar corrigindo defeitos, continuar mantendo aquela estrutura toda que nós conseguimos ganhar ao longo desses anos e não perdê-la, porque é isso que faz com que o Brasil seja um grande exportador, grande produtor de carne. E é aí que entra, então, esse material que vem da Índia. Esse material importado para dar continuidade nos acasalamentos aqui no Brasil. Sim, entendeu? Sim. Pegar esses animais que já tinham vindo da outra época,
animais que foram cruzados, porque a importação do Nelore vem desde os anos 1890, 1900 e pouquinho, entendeu? Só que muito poucos. O grande volume de animais vieram nos anos 60, mas já tinham animais aqui. Então, a gente já tem um Nelore brasileiro. Então, trazer novos animais indianos para continuar esse trabalho, porque hoje o Brasil é um grande exportador de Nelore também, para a América do Sul, México. A gente pode dizer que nós temos um Nelore brasileiro já, com as características próprias? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque é um Nelore que, no nosso modo de ver, corrigido, com os defeitos corrigidos, que é um animal que tem que ter um umbigo curto, tem um animal que tem que ter saída de rabo diferente. São defeitos que quem vai à Índia começa a perceber que tem essas coisas lá, entendeu? E que nós não podemos ter aqui. Porque lá na Índia, eles não têm pastagens como nós temos aqui, sabe? Lá é um animal come o que tem para comer. Aqui não, aqui você prepara as pastagens. É um belo pasto, geralmente. Então você precisa de algumas coisas, sabe? Mas não tem, cara. O Nelore eu já gostava, né? E depois desse meu trabalho na Índia, eu sou um apaixonado pelo Nelore. Eu acho que o primeiro maior apaixonado pelo Nelore, além de você, é o seu Cláudio Totó também, né? Não. Cláudio Totó. Se você for falar em Cláudio Totó, eu vou fechar minha boca aqui, não vou falar mais nada. Não, apaixonado por Nelore igual ele, pelo amor de Deus, né? não tem. Não é ele. O Cláudio faz parte dos grandes criadores, né? Cláudio, Orestinho, Rubico Carvalho, Nené Costa, Torres Homem, enfim, os grandes criadores, Celso Garcia Cid, que entrou muito para o giro também, né? Mas tem o pessoal da Bahia. Cláudio é uma sumidade, né? Se falar de Nelore com o Cláudio Mas o que eu acho interessante, Marcos, é que um ponto comum, né? Em quem primeiro conhece, segundo gosta da raça, como você, como o seu Cláudio, é que o discurso é muito parecido, né? A questão mesmo do animal ser... ele conseguir fugir... Se adaptar. Adaptabilidade, exatamente. A adaptabilidade do Nelore no Brasil foi 100%. 100%, né? Porque, repito, são países tropicais, entre os trópicos, né? E tem as mesmas características de clima, de pastagem, de parasitas, insolação, entendeu? Que é muito importante, porque o europeu aqui no Brasil, ele puro, ele não resiste, ele não tem resistência para fazer o trabalho que o Nelore faz. Se você soltar hoje um europeu puro, para cruzar vacas aqui na região do Mato Grosso do Sul, ele não vai produzir. Ele vai esperar o sol baixar, pegar uma sombra, ele vai ficar na sombra o dia inteiro esperando a vaca chegar até ele para ele cobrir a vaca. Ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer, entendeu? Agora o Nelore não. O Nelore você pode estar o sol que for, ele vai cobrir de 25 a 35 vacas. Você pode... A conta é essa, quando você põe na estação de monta, você pode fazer essa conta de 25 a 35 vacas, um touro, Nelore. O europeu não faz. O europeu você tem que entrar na inseminação artificial, entendeu? Aí você faz o meio-sangue. Que muita gente hoje em dia fala, eu comi carne de Angus, Não, você não comeu carne de Angus, você comeu carne de meio-sangue Angus e meio-sangue Nelore. Se for no Brasil, é certeza. Se for no Brasil, é certeza. É certeza que vai ser meio-sangue. Exatamente. Né? A não ser que ele esteja comendo lá na Europa, em algum lugar ali. Exatamente. Que é o reduto ali do... Né? Ô Marcos, bom... Deixando o Nelore um pouco de lado, a gente sabe que é uma raça mesmo consolidada já, né? Como é que você vê o futuro da pecuária, né? A gente está aqui numa região hoje quase que imersa em florestas, né? A gente tem eu sei que é pecuarista, você gosta disso, defende isso, inclusive, aliás, respeito muito, né, isso também, porque os pecuaristas defendem muito a atividade. Como é que você vê o futuro da nossa pecuária? Falando um pouco da nossa região, mas partindo do Brasil. Não, em termos de Brasil, a pecuária, a tendência é só crescer, não vejo outra saída, né? Hoje, um dos principais produtos de exportação do Brasil é a carne bovina. Então, isso é indiscutível, não vejo problema com o desenvolvimento da pecuária no Brasil, né? Agora, a nossa região aqui, eu fico... Como é que eu posso dizer, né? A pecuária tem um problema muito sério hoje, viu, Rogério? A sucessão. Então, tem pecuaristas já de idade que os filhos
viraram médicos, viraram Não quiseram seguir. engenheiros, não quiseram seguir. Então, o pecuarista chega hoje com 70, 60 não, porque 70, 80 anos, vai fazer o quê? Ele não aguenta mais, ele não tem mais ritmo, não tem mais, sabe, cansou e tal. Aí, ou ele arrenda, e os filhos vão viver com essa fazenda arrendada para eucalipto, ou ele vai vender. Para alguém que vai acabar entregando para eucalipto ou para algum pecuário, eu não sei. Mas a nossa região aqui, como é uma região bastante propícia, em função do solo, à produção de eucalipto, eu não entendo aí muito de eucalipto, não entendo nada de eucalipto, mas é uma terra permeável, uma terra mista, o que o eucalipto precisa, entendeu? De permeabilidade hídrica. Sim. Então, é muito boa a terra para eles aqui. Não só a qualidade da terra, como a permeabilidade dela. Então, isso vem com tudo. E a logística de Três Lagoas, que isso é indiscutível, né? A logística de Três Lagoas de acesso, de distribuição. O que você acha dessa coisa da integração da lavoura com a pecuária? Não, interessante, muito da interessante. Floresta com a pecuária. Floresta, muito interessante, mas... não sei, sinceramente, porque aí você começa a eu não entendo dessa parte, mas eu acho que você começa a esparçar, fazer um espaçamento um pouco maior para que nasça o capim. Porque o capim, se tiver muito sombreamento, Rogério, ele não cresce. Não vai também, né? Você começa a ter árvores mais esparsas, mais separadas, para que tenha sol no capim, porque o capim também cresce com o sol, com a insolação, entendeu? Se você fecha muito, como é uma floresta normal, você não vai conseguir fazer integração. Aí compensa você fazer uma plantação assim, sem muito... As empresas não querem, eu acho. Não sei, posso estar falando bobagem, porque elas querem produtividade. Por que elas vão arrendar uma área para plantar 60% do que eles poderiam plantar? Ou 50%, eu não sei como que seria isso. Para deixar o proprietário ter gado? Pode ser, não estou dizendo que não haja esse tipo de negócio, mas eu acho mais difícil. Eles querem produtividade. Entendeu? Agora, isso seria mais para o pecuarista ter uma segunda renda do eucalipto para poder vender esse eucalipto lá na frente e, ao mesmo tempo, ter o boi junto, entendeu? Posso estar falando bobagem aqui, mas eu nunca entrei numa negociação desse tipo, tá? Nem ouvi. Mas eu tenho a impressão que, se depender da indústria, ela quer alta produtividade. E alta produtividade, você não pode ter o boi embaixo. Agora, de fato, você falou algo há pouco que é muito certo, né? Que um dos nossos principais produtos é a carne. Eu acho que a pecuária, ela está, sim, tendo uma importante retomada, né, Marcos? Sim. Porque a gente teve aí uma fase em que houve até uma dúvida, mas a pecuária vai acabar aqui na região, a gente está tendo muita floresta, está aumentando muito essa coisa mesmo do assédio, né, das indústrias ali para as áreas e tudo mais. É pesado. Só que acontece o seguinte, a demanda também por proteína, e proteína de boa qualidade, é crescente no mundo, né? Então eu acho que a carne brasileira, ela é protagonista, isso acaba trazendo também aí um alento, até um respiro para os pecuaristas que têm um mercado muito interessante. Não, eu não tenho dúvidas, eu só acho o seguinte, você antigamente, qual era a capital do boi antigamente? Então. Era Araçatuba, não era? Aqui do lado, né? O que é hoje Andradina, né? Famosa. O que é hoje também, Araçatuba? Né? O que tem de cana em volta de Araçatuba, você está entendendo? O boi está andando, Rogério, um boi ali do estado de São Paulo, veio andando, entrou no Mato Grosso do Sul, foi para o Pantanal. E agora, está aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Mas na nossa região especificamente, ele reduziu. Sim. Há 40 anos atrás, nós tínhamos 1 milhão, você ia no Iagro, era 1.500.000 animais. Acho que um dos maiores rebanhos... Era o segundo ou terceiro maior rebanho do estado. Hoje, temos 500.000 animais no Iagro registrado, entendeu? Então, eu não sei, mais ou menos por aí. Então, o boi, ele veio do interior de São Paulo aqui, saiu de Araçatuba, entrou aqui no Mato Grosso do Sul e ele vai subir. Não que a pecuária vai reduzir, não. Só que vai andar por áreas mais adequadas, áreas de logística mais difícil para o eucalipto, eu tenho impressão, né? Mas está subindo aí, Mato Grosso, só que aí ele vai começar a estar competindo muito com a soja também, milho, essas coisas. Mas, enfim, não vejo chance nenhuma da pecuária decair, não, até porque nós só temos aumentado a produtividade, aumentado a exportação, aumentado a produção, aumentado tudo isso, não vejo possibilidade. O problema é regional, eu acredito que
falando na nossa região, eu acredito que isso aqui não vai acabar de forma alguma. Já reduziu muito, pode reduzir talvez mais um pouquinho, não sei. Eu acho que talvez encontrar realmente caminhos ali, saídas para facilitar também um pouco a vida do pecuarista, né? Nisso entra muito o que a gente falou há pouco de tecnologia, de apoio, né, Marcos? Essa coisa do Boitel aí, né? Enfim, esse é uma das iniciativas, mas tem muita coisa que o pecuarista também precisa, tecnologia, conhecimento, né? Procurar saber também o que tem de novo, né? A gente tem muito pecuarista também aí ainda muito focado no passado. Acho que a coisa mudou muito, a forma de trabalho mudou muito também, né? Mudou. Precisa mudar, porque as terras também vão cansando, né, Rogério? Exatamente. Cansando. Você vê, o pessoal das indústrias do eucalipto aí, da celulose, eles investem barbaramente nas terras. É um absurdo que eles investem, né? E o pecuarista não faz isso, né? O boi não tem dado esse retorno para ele poder fazer esse investimento. E acaba ele deixando a terra... O solo vai ficando enfraquecido. O solo vai cansa, e nós precisamos fazer isso. Então, e com isso vão surgindo novas alternativas. Aí chegou o confinamento, né? Porque aí você às vezes não consegue dar o suficiente que a terra precisa para que você tenha um retorno rápido no seu boi com o capim melhor possível, para você ter o confinamento. Entendeu? Então você leva o seu boi até um ponto, depois você manda para o confinamento. E tem o pecuarista também que tem uma área maior, ele pega uma parte, arrenda para o eucalipto, e a outra ele fica tocando a pecuária ainda, né? Que ajuda, que foi o meu caso na querência. Eu fiz um pouco isso quando eu tinha outra fazenda, né? Mas a pecuária não tem essa vai acabar. Não, isso não acaba. Isso é um dos produtos chaves do Brasil, né? E o Brasil alimenta o mundo. A gente alimenta muita gente nesse mundo, né? Pelo que você ouve aí, porque você tem muito contato com pecuaristas, o pessoal, inclusive, hoje, muitos são seus clientes, né? Você atende eles ali, né? Ali na propriedade, atende ali no seu confinamento, Marcos. Como é que você vê também a visão deles, né? Ou há aí um ânimo aí para que se haja mais investimento no setor para os próximos anos aí? Como é que você está vendo isso? Mas é investimento como assim? Para melhoria mesmo de áreas. Olha, o que eu estou sentindo é o seguinte: a gente tem, no meu negócio especificamente, eu tenho clientes, amigos, que tradicionalmente engordaram boi a pasto e nunca pensaram em confinamento. Hoje em dia eles estão vendo que é uma chave especial, entendeu? Uma chave que está abrindo uma porta que eles não tinham ainda. É bom para eles estão gostando. E que traz resultados, né? Como você disse. Trazendo resultados, né? Sim, entendeu? E eles estão agilizando o processo. Estão trabalhando que um ano que ele engordaria um boi, ele engorda 3. Entendeu? Então, isso está abrindo um futuro para eles, sabe? Que eles estavam preocupados realmente com essa chegada do eucalipto e coisa, e ficar com esse boi lá na fazenda. Isso vai dando uma desanimada, né? E você vê... Isso a gente tem tido clientes que tradicionalmente trabalhavam assim. E hoje estão acreditando nesse negócio, sabe? E eu acho que tem sido um desafio muito interessante e a gente tem conseguido quebrar um pouco essa paradigma aí. Paradigma, sabe? Fazendo com que pecuaristas antigos, tradicionais, acreditem no processo. Sim. Isso é o que eu digo. Eu acho que o confinamento é o futuro. Em você engordar um boi rápido. Com mais rapidez, com qualidade, e principalmente com um animal mais novo, que é o requisito do mercado. Que é a precocidade. Todo mundo quer uma carne fresca. Carne fresca, carne tenra. Carne tenra, né? Exatamente, E quais são os projetos para o confinamento? Vamos fazer mais uns 5 confinamentos aí nos próximos anos? Não, pera lá. Rapaz, isso é um custo altíssimo, moço. É o investimento e tudo, não é fácil, sabe? Não é fácil. O confinamento de vocês é o único que nós temos aqui na região? Não, tem outros alguma. Também. Nós temos eu tenho um vizinho meu lá, que é o Ney Padilha, o confinamento da... ele também faz o mesmo trabalho, embora ele engorde muito animais próprios também. Eu não engordo animal próprio. Você só pega mesmo? Só pego animais de terceiros. Tem aqui em Aparecida, tem, Paranaíba tem. Tem esse grande confinamento do outro lado do rio aqui, do JBS também. Né? Que ali é um absurdo de grande, né?
mas com algumas características diferentes que não vem ao caso agora. Mas tem outros negócios, tem Fazenda União do Ney ali, que somos vizinhos, sabe? Coisa de 500 metros de distância um do outro. Trabalha muito bem também, amigo nosso, parceiro. Nos ajudamos mutuamente quando precisamos. Isso é muito importante, né? Sim. Então, tem outros, sim. A região aqui de Terenos, Campo Grande, você começa a andar por aí, tem. Mas deixando a brincadeira de lado, a ideia é seguir, então, com esse projeto, né, Marcos? Manter Sim. o confinamento e continuar trabalhando na pecuária mesmo, né? Sim, e o que vem acontecendo é o seguinte, você, em função da necessidade de você produzir sua comida, e começou a sobrar um pouco de comida, a gente percebeu uma segunda fonte de renda. Você está sobrando, eu vou vender para quem está precisando, principalmente em função desses últimos anos de seca, que foram muito bravas aqui na região, né? Então, começou a surtir efeito isso aí, entendeu? Começamos a ter também, em função do bom trabalho que temos feito, do bom produto que a gente produz, nós começamos a ter clientes também na área de comida, não só na área do confinamento. Isso é importante, sinal de um bom trabalho, um bom resultado, né? Então, o Isso anima mais pecuarista vai até a fazenda hoje e compra esse... Se ele quiser, ele pode comprar o volumoso, também comprar o energético para ele dar para o animal dele. Entendi. Só o energético, né? Aí, se ele quiser dar mais alguma coisa que seria que eu dou no confinamento, aí é um problema dele. Ou ele traz o boi para mim e eu engordo para ele. Ô Marcos, falando também um pouco do futuro da nossa cidade, da nossa região, você teve na prefeitura, como você nos contou há pouco, né? Trabalhou bastante tempo, inclusive à frente de uma das secretarias mais importantes que nós temos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está ligada com essa questão da industrialização. Como é que você vê aí o desenvolvimento de Três Lagoas, né? A gente tem aí muitas possibilidades, inclusive de retorno de grandes indústrias, a questão da UFN3, que talvez pode ser que volte. Está confiante aí também num retorno industrial para a nossa cidade, para a região? Rogério, eu acho que Três Lagoas é uma cidade como poucas no Brasil. Três Lagoas tem uma logística de localização impressionante. Própria, exclusiva, né? Exclusiva. Nós temos aqui a possibilidade que, infelizmente, no tempo do Dr. Sanfaz, nós não conseguimos montar, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Não conseguimos descer com ela para cá, né? Houve alguns problemas, não conseguimos. Nós temos, então, a possibilidade de uma hidrovia, nós temos a rodovia, que vai até os portos de Santos e Paranaguá, né? Pista dupla, facilidade de escoamento. Aí, maravilhoso. Nós temos o maior mercado consumidor do nosso lado, que é o Estado de São Paulo. Sim. Gostemos ou não gostemos, é o maior mercado consumidor do Brasil, é o Estado de São Paulo, né? Nós temos a facilidade de saída aqui também para o Oceano Pacífico, né? Através de Campo Grande, Corumbá, enfim, Bolívia. Agora com rota bioceânica e tudo mais. Rota bioceânica. Nós temos a energia aqui à vontade, tanto a energia hidrelétrica como a energia também do carvão. E agora do solar, eucalipto, né? Ganhando muito e a mercado, energia solar, né? Também, porque nós temos uma insolação bárbara aí, e a possibilidade nessa represa imensa de fazer o que está sendo feito no Nordeste também, uma captação de energia com placas, né? Sim. Então, Três Lagoas tem uma logística, aeroportos, impressionante. Então, eu acredito muito em Três Lagoas, eu acredito nessas indústrias que não estão vindo para cá à toa. Elas estão vindo porque elas veem essa logística, elas estão vindo. A indústria ela não vem de graça, entendeu? Ela vem porque tem possibilidade de vir e cabe nos planejamentos econômico-financeiros dela estar aqui, né? Na época do Dr. Sanfaz, trouxemos várias indústrias aqui do estado de São Paulo, de outros estados para cá, para Três Lagoas também, em função da logística de Três Lagoas e o que oferecíamos na época, né? Isenções fiscais, essas coisas. Mas eu acredito que Três Lagoas tem tudo para crescer ainda, vai crescer, né? Sem chance nenhuma de parar, né? Não tem como. Eu só sinto algumas indústrias que na época nós trouxemos, né? Na época do Dr. Issan, que hoje estão um pouco paradas, indústrias têxteis, alguma coisa assim, mas elas sofrem uma concorrência muito forte aí da China, né? Do Oriente, aí, em função de mão de obra muito barata, tributação baratíssima, né? Infelizmente aqui os impostos ainda são pesados, né? Mas eu acredito que as coisas não param, não. Três Lagoas não para, não. Três Lagoas cresce e vai crescer muito ainda. Eu tenho
Acredito nisso. Eu e acredito como Três nisso. Lagoense, eu tenho que acreditar, né? Tenho que torcer para que a minha cidade... Manter a positividade, Exatamente, né? cada vez mais, né? E principalmente a expectativa boa, né, Marcos? Exato. Bom, a gente já está praticamente fechando aí 2022, né? Estamos nos finalmente já. É um ano que, na minha opinião, passou muito rápido, né? A gente teve também várias ações ali também que mudaram o ano, a questão de eleições, enfim, tivemos muita coisa. Agora a Copa do Mundo, vamos ver se o Brasil vai para frente aí na Copa, né? Então, a expectativa. Qual é a expectativa para 2023, Marcos? O que você espera para o ano que vem aí? Você que é um cara bastante crente, confiante aí também no futuro. Rogério, está difícil a gente falar alguma coisa agora com essa parte política toda aí complicada, que eu acho que não vale a pena nem tocar nesse assunto, porque é muito complicado. Mas eu acho que o Brasil cresceu muito nesses 4 anos e a tendência é crescer muito ainda. Mas, não sei, né? Não tem como. O futuro do Brasil é alimentar o mundo, a não ser que não deixem. Mas o futuro do Brasil é alimentar o mundo. O mundo precisa comer, sabe? O pessoal fala, a Europa vai se desligar do Brasil, não vai fazer negócio com o Brasil. Impossível. A população está crescendo em todo o mundo, entendeu? A demanda por alimento. A demanda por alimento, a demanda por produtos interessantes. Não tem jeito. Qual é o espaço no mundo que tem livre para trabalhar, para produzir? Ou é a África, ou é o Brasil. Agora, a África é complicado, porque são diversos países pequenininhos, muito ainda com situação socioeconômica difícil, primitiva ainda, incipiente, né? Incipiente. A cultura é muito complicada. Cultura complicada, né? Sem recursos, né? Financeiros, econômicos. Então, não tem chance. A bola da vez é o Brasil, meu amigo. Não tem jeito. Então, eu tenho que acreditar. Eu acredito no Brasil. Eu acredito nessa continuidade de tudo que foi feito nesses últimos anos. Eu acredito nisso. E isso vai colocar o Brasil cada vez mais no top do mundo, no topo do mundo, não é? Como agente econômico, como agente financeiro, não sei, mas agente econômico, agente produtor, fornecedor de comida. Eu acredito demais nisso. Não tem como fugir disso, Rogério, só se não deixarem. Mas se fizerem um trabalho para que isso aconteça, rapaz, não tem quem segure. Não tem mesmo. Eu acredito nisso também. Marcos, a gente poderia fazer mais uns 3 ou 4 podcasts, tem muita coisa ainda que ficou para a gente conversar, mas eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco hoje, por ter trazido um pouco da sua história, parabenizá-lo também, porque você é um grande lutador da sua classe, né? É um produtor rural que acredita no potencial, né, do mercado, que ajuda outros produtores. Parabéns pelo seu trabalho pela pecuária brasileira, pelo Nelore, e muito obrigado por estar com a gente aqui. Sempre que possível, volte aqui no Papo Agro, vai ser muito bem-vindo. Rogério, muito obrigado pelo convite. Você já é um amigo nosso, Cefim também, um grande amigo nosso. E estou à disposição. Muito obrigado aí pela deferência, pelo que você falou. E não sou o dono da verdade, mas acho que pude dizer o que eu acredito, o que eu faço, E estou à disposição dos meus amigos, dos conhecidos, de quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais sobre Índia, sobre, enfim, o trabalho que eu fiz e do qual me orgulho demais mesmo. Recebi até uma comenda da ABCZ, Associação Brasileira de Criador de Zebu. Fiz até uma palestra na ABCZ uma vez lá para indianos. Tem esse lado também seu, que é o palestrante, né? Que a gente não tocou aqui. Você também faz palestras. Eu fiz uma palestra sobre o Nelore na ABCZ, para pessoal da ABCZ e para indianos que estavam visitando. Isso me orgulha demais, entendeu? Sinal que o trabalho que fizemos lá, não só meu, obviamente, tem todo um grupo de veterinários e os proprietários do projeto também, que consegui fazer o que fiz pelo apoio deles, né? Óbvio.
Mas eu agradeço e estou à disposição. Quando você quiser bater algum papo novamente... Com certeza bateremos. Dá para fazer um podcast só sobre a Índia, para contar as peculiaridades que a gente ficamos meio por cima, mas tem muita coisa boa. Eu sempre, quando começo a falar de Índia aqui, olha, quanto tempo você quer de Índia? De Índia nós vamos levar uns 2 dias para bater papo. Porque é muita coisa. A Índia é um país assim, cara, é um país riquíssimo, né? Culturalmente, é muito interessante. Olha... Eu sempre disse, eu gostaria de pegar o Brasil, colocar dentro da Índia, para que o brasileiro aprendesse muita coisa, para voltar depois aqui, para melhorar nosso país ainda. Eu sempre digo isso, porque lá na Índia você aprende muita coisa, muita coisa. Isso é muito... Vamos estudar um pouco mais sobre a Índia, pessoal. Começa pesquisando, né? Eu acho que é muito importante, entrando em contato com essa cultura que realmente é muito maravilhosa. Eu tô que falam que é um dos países mais incríveis, mais ricos que nós temos lá, né? É tanta diferença, tanta coisa estranha que você vê lá. E eu via muita no começo que eu comecei para a Índia. Eu comecei a ver coisas que me chocavam, sabe? Mas aí eu entendi o seguinte. Eu tenho que aceitar, não adianta eu querer ir lá e discutir com alguém, eu não vou mudar aquilo, cara. Eu tenho que aceitar. E se você quiser entender a Índia, o livrinho mais fino que você tem que estudar é mais ou menos essa grossura, assim. Então, porque ele é um país milenar. É um país milenar, né, Rogério? Então, tem muita coisa, tem muitos motivos, muitas justificativas para tudo, né? Eu tentei pegar o máximo que eu podia, assim, mais conversando e perguntando do que me aprofundando, porque eu tinha outras coisas para fazer de trabalho, não dava tempo para ficar estudando, não. Mas foi muito bom. Maravilha. Muito bom. Mas vamos ter outras oportunidades. Com certeza a gente vai te convidar de novo. Muito obrigado pela ocasião. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado você também que nos acompanhou aqui nesse bate-papo sensacional com o Marcos Moura. A gente lembra, né, que para rever esse bate-papo você pode entrar a qualquer momento aí no nosso canal no YouTube. Você pode inclusive rever os papos que já tivemos aqui, muitos papos agros, aí o apoio do Sindicato Rural de Três Lagoas. Um abraço para todos aí do Sindicato Rural, para o presidente Kennedy, né, para a vice-presidente Stephanie, que estão com a gente nesse projeto. E se fez sentido para você, entre em contato conosco também para ser parceiro nosso aqui do Papo 67. Você pode patrocinar o canal ou então patrocinar um dos nossos episódios. Vão estar aparecendo aí em algum momento aí os nossos telefones, as formas de contato. Entre em contato com a gente e até o próximo bate-papo, que a gente lembra sempre às terças-feiras aqui nesse canal. Valeu, pessoal.